Então, nós passamos os últimos dois estudos, o livro de Lamentações de Jeremias. De certa forma, ali tem até uma introdução ou fatos assim anexos, né, que ajudam a entender. Eu comecei por lá só porque a gente fez toda a série do cativeiro babilônico, né? E daí eu preferi começar com Lamentações de Jeremias, que é a lamentação de Jeremias pela destruição de Jerusalém, que daí tem aí o início, né? O cativeiro babilônico, o povo é deportado e tal. Preferi passar Lamentações de Jeremias primeiro. E lá eu também já comentei algumas coisas sobre Jeremias. Mas hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse profeta e sobre o livro também do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 1, começa assim: Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote. Bom, por aqui a gente já pode ver que Jeremias era de família sacerdotal, né? Jeremias era descendente do sacerdote Abiatar. O sacerdote Abiatar era sacerdote lá na época de Davi. Então, Jeremias era descendente dessa família sacerdotal de Abiatar. E ele morava numa cidade sacerdotal, que é Anatote. Vejam aqui, Jerusalém está aqui, Anatote está aqui. Então, Anatote ficava a 6 quilômetros de Jerusalém, pertinho, né? E foi uma das cidades atribuídas aos sacerdotes quando Josué dividiu a terra. Então, quando lá na saída do Egito, quando eles conquistaram a terra prometida e Josué dividiu a terra, já ficou, algumas cidades ficaram separadas para os sacerdotes, eram cidades sacerdotais, só de sacerdotes. E Anatote era uma delas. Então, Jeremias e a família de Jeremias, né, era uma família sacerdotal que vivia nessa cidade sacerdotal. Mas, historicamente, e daí eu não quero me prolongar muito nisso, lá com Salomão, teve uma. A família de Abiatar, eles divergiram um pouco e Salomão destituiu Abiatar e colocou outro no lugar dele. E então essa família, assim, historicamente, ela ficou um pouquinho relegada. Então eles moravam numa cidade sacerdotal, né? Eles eram uma família de sacerdotes, mas muito provavelmente nesse período aqui era uma família sacerdotal assim um pouquinho distante de Jerusalém, sabe? Já não era mais a família sacerdotal por excelência ali, né? Bom, isso mostra o seguinte, pessoal, que Jeremias, ele de família sacerdotal, né, é sacerdote, ele conhece muito bem, né, conhece muito bem Jerusalém, ele conhece o templo, ele sabe desses costumes todos, e ele está a 6 quilômetros de distância, Anatote fica a 6 quilômetros. Então, Jeremias acompanha o que está acontecendo na vida religiosa e o que está acontecendo em Jerusalém também. Ao mesmo tempo, como sacerdote, ele ama o templo, e por isso a gente pode entender esse apego ao templo, né? E depois as lamentações de Jeremias pela destruição do templo, ver o templo queimado, né? Jeremias 1, na continuação, diz assim: a palavra do Senhor veio a ele Jeremias, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O que veio também? A palavra do Senhor. Veja que é isso que eu sempre friso, né? A gente fala assim, o livro de Jeremias, Jeremias falou. Olha, geralmente não é Jeremias que fala. E o livro também a gente fala de livro de Jeremias, mas o livro é um livro de Deus. É um livro essencialmente de palavra de Deus dada a Jeremias, e que Deus, e nós vamos ver isso no decorrer do estudo de Jeremias, que Deus manda Jeremias, manda
manda Jeremias anunciar. Uma palavra de Deus que Deus quer que chegue ao povo. E Jeremias é o carteiro. Jeremias é o intermediário. Então a palavra é de Deus, sempre. Todos os profetas. A palavra é de Deus, através de Jeremias. Então a palavra do Senhor veio a ele. E veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Então notem aqui, pessoal, Jeremias começou a profetizar na época do rei Josias, 13º ano do reinado de Josias. Foi a primeira vez que a palavra do Senhor veio a ele. Certo? No 13º ano do reinado de Josias. Que ano é isso? Ano 627 a.C. Depois veio também nos dias de Joaquim, que é o próximo rei, filho de Josias. Depois, e continuou vindo, a gente vai ver isso no decorrer dos estudos, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias. E Zedequias, então Jeremias começou a profetizar na época do rei Josias, 627 a.C., e profetizou até Zedequias, que foi o último rei de Judá, em 586 a.C., quando, no 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Portanto, Jeremias começa a profetizar bastante tempo antes, né? Até, e profetiza até o cativeiro babilônico, até a destruição de Jerusalém, e Jeremias vai ser levado para o cativeiro também. Vejam aqui nós estamos usando aqui, né, eu já usei diversas vezes essa cronologia aqui. Então Jeremias começa a profetizar antes do Império Babilônico. O Império Babilônico só começa em 626. E Jeremias começa a profetizar em 627, quer dizer, antes mesmo de começar o Império Babilônico. Né? E 41 anos depois, profetizar antes do Império Babilônico, e 41 anos antes da destruição de Jerusalém, porque a destruição de Jerusalém foi em 586. Né? Então, Jeremias começa a profetizar 41 anos antes da destruição de Jerusalém. 40, pessoal, 4 décadas de profecia. E a gente já vai ver que o profeta Jeremias foi o profeta que Deus mandou, assim como Deus já tinha mandado Isaías, tinha mandado Naum, tinha mandado Sofonias, tinha mandado Abacuque. São profetas pouco tempo anterior, e alguns até da época de Jeremias. Deus tinha mandado os profetas, mas Jeremias é um desses profetas que Deus manda. Em Jeremias, a gente vai ver isso no estudo, no próximo estudo, 100 vezes, mais de 100 vezes, Deus chama o povo de volta para ele, chama o povo ao arrependimento, mais de 100 vezes do profeta Jeremias. Então, veja que a gente sempre fala assim que Deus dá tempo. Primeira vez que Deus mandou Jeremias profetizar e chamar o povo ao arrependimento foi em 627, 41 anos antes da destruição de Jerusalém. Deus deu 41 anos para o povo se arrepender. E durante esse período, nós vamos ver no decorrer do estudo, Deus vai dando profecias, Jeremias é um livro muito grande e muito extenso, e Deus vai dando nos sucessivos reis, e de tempos em tempos, Deus vai mandando Jeremias anunciar durante 41 anos, chamando o povo ao arrependimento, pedindo para que o povo se arrependa dos seus pecados, perceba os seus pecados e volte para Deus, senão viria o castigo. Mas, então, o povo não se arrependeu e Jeremias acabou presenciando o castigo, presenciando a invasão de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Né? Vejam lá que, hipoteticamente, se Jeremias tinha 20 anos quando ele começou a profetizar, em 627 a.C.,
Então, na destruição de Jerusalém, 41 anos mais tarde, 586 a.C., Jeremias já tinha por volta de 61 anos, quando Jeremias viu a destruição de Jerusalém e ele também acabou tendo que sair de Jerusalém. Para onde? Bom, o cativeiro babilônico, a maioria da população foi deportada para a Babilônia, certo? A gente já viu isso quando a gente estudou o período do cativeiro babilônico. Tanto que lá depois, na época da volta, né, a gente vê que mais de 50 mil judeus voltaram, né? Então, eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas nem todos, né? A gente já vai, o próximo livro que a gente vai estudar daqui a algumas semanas é Ezequiel. Ezequiel foi levado para a Babilônia, mas Jeremias não foi levado para a Babilônia. Jeremias ficou em Jerusalém por um tempo, talvez não em Jerusalém, mas nas cidades vizinhas, porque Jerusalém foi destruída, né? Nos arredores, nas cidades de Judá. Ficou por algum tempo, mas depois o pessoal ali dos judeus acabou levando à força Jeremias para o Egito. Então Jeremias não foi para a Babilônia, Jeremias foi para o Egito. Jeremias foi levado para o Egito contra a sua vontade, à força. Jeremias 43 diz assim: quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo. Então Azarias, Joanã e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isso que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer: não entreguem no Egito, não entrem no Egito para morar. Porque Jeremias tinha recebido uma visão de Deus dizendo que eles não eram para ir para o Egito. Não eram para ir para o Egito. Mas esse pessoal aqui, todos os homens orgulhosos, disseram a Jeremias: é mentira o que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou. Duvidam do profeta. Por isso, Jesus, depois, quando Jesus, no seu tempo, Jesus vem à Terra, Jesus fala para os judeus de Jerusalém: vocês perseguiram e perseguem os profetas que vieram antes de vocês, né? Porque eles, né, essa questão de negar a profecia, de perseguir os profetas. Jesus fala: vocês perseguem os profetas que foram enviados, né? Que lhes foram enviados. E aqui é o caso: Deus enviou Jeremias, mas eles não aceitam e dizem: o Senhor nosso Deus não enviou você para dizer: não entrem no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, que está incitando você contra nós. A gente já vai ver que Baruque é o ajudante de Jeremias. Mas então eles dizem que o Baruque, que é o ajudante de Jeremias, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matar e nos exilar na Babilônia. Assim, nem Joanã, nem os capitães dos exércitos, nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor, que tinha dito para eles não ir para o Egito, para ficarem na terra de Judá. Deus tinha dito para eles ficarem na terra de Judá e não ir para o Egito. Pelo contrário, Joanã e todos os capitães dos exércitos reuniram todo o remanescente de Judá, os que tinham ficado ali nas cidades de Judá, bem como o profeta Jeremias e Baruque, e entraram na terra do Egito, desobedecendo a voz do Senhor, e chegaram até Táfnis, que fica no Egito. Então, vejam, eles levaram Jeremias à força para o Egito, né? E provavelmente Jeremias morreu lá no Egito. Então, assim, aqui a gente tem um caso, né, que enquanto Ezequiel, vocês vão ver que Ezequiel foi levado, foi entre os que foram exilados para a Babilônia, Jeremias, que é do mesmo período, mas Jeremias acabou não indo para a Babilônia, acabou indo para o Egito, por mais que Deus tinha dito para eles não saírem das terras ali de Judá, e não irem para o Egito, mas o pessoal foi, né? E levaram ele à força junto.
E Jeremias tinha um um escrivão, né? Assim como Paulo também. Paulo, em muitas cartas, Paulo usou Timóteo como seu escriba, o seu escrivão, né? Aquele que copiava as cartas. Paulo ditava e Timóteo copiava. E Jeremias tinha alguém assim também. Jeremias tinha um escriba chamado Baruque. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias: pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações. Desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Então Deus mandou que ele pegasse um rolo. Veja aqui, aqui tem de novo Pedro vai falar que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Os profetas, eles têm uma revelação de Deus, e Deus manda que eles escrevam, Deus manda que eles anunciem essa revelação, e Deus manda que eles escrevam essa revelação. Então, como essa palavra chega até nós? Essa palavra chega até nós porque Deus manda que eles escrevam o que Deus havia dito, né, para falar para o povo. Pegue um rolo, Jeremias, um livro, escreva nele todas as palavras que eu falei a você contra Israel. E daí, no caso, o Jeremias chamou o ajudante dele, o Baruque, né? Chamou o Baruque, e Baruque escreveu no rolo segundo que Jeremias ditava, da mesma forma que o apóstolo Paulo depois vai fazer lá com Timóteo no Novo Testamento. Todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Portanto, é a palavra de Deus através de Jeremias. O livro de Jeremias contém vários tipos literários. Tem autobiografia, Jeremias vai falar da vida dele, discursos poéticos, relatos de sermões orais que Jeremias primeiro proferiu e depois foram transcritos, relatos de sermões escritos, como foi o caso desse que a gente acabou de ver, né? Aqui, que Deus mandou ele escrever. Narrativas históricas do que estava acontecendo na época, mensagens individuais para certas pessoas, e mensagens denunciando nações estrangeiras. Uma boa parte do livro de Jeremias vai ser uma profecia contra nações estrangeiras. Então vejam que tem vários tipos literários, né? A Bíblia de Estudo, Nova Tradução na Linguagem Nova Almeida Atualizada, fez um comentário que eu achei legal de copiar aqui. Uma vez que este material de Jeremias, né, é tão diverso, não é apresentado, uma vez que esse material tão diverso de Jeremias não é apresentado em ordem cronológica, o livro exige que os leitores saibam o esboço da história e a teologia de Judá e sejam capazes de se mover para trás e para frente no tempo cronológico. E isso é bem nítido. Não é uma coisa depois da outra. Se você começa a ler o capítulo 1 e você espera que no capítulo 30 vai ser a sequência histórica, não é. É bem perceptível isso, às vezes, no início do capítulo. Às vezes, ele no capítulo anterior, ele diz que ele recebeu essa palavra no 8º ano do reinado do rei, e no capítulo seguinte, ele diz que recebeu outra profecia no 4º ano. Entende? Então, se fosse por ordem cronológica, teria que arranjar tudo diferente, né, no livro. Então, não tem o livro de Jeremias não é escrito em ordem cronológica, isso precisa ficar bem claro. Tem partes do livro até que são blocos, assim, tem o bloco da acusação contra nações estrangeiras, por exemplo, né? O chamado de Jeremias foi fabuloso. Jeremias 1, 4 a 10 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conheci. Fabuloso, né? Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conheci. Antes de você nascer, eu o consagrei
e constituí profeta às nações. Olha o propósito de Deus com a vida desse homem, antes dele nascer. Antes de você nascer, eu o consagrei. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Fabuloso, né? Deus traz ao mundo esse profeta para servir aos seus propósitos. Me lembra bastante João Batista, né? Que na barriga de Isabel, antes mesmo do nascimento de João Batista, Deus já anuncia João Batista, Deus anuncia para Zacarias que a mulher dele, Isabel, ficaria grávida. E Deus já fala sobre essa criança que viria, que era João Batista. É fabuloso, né? Mesma coisa, antes de Isabel estar grávida. Isabel, inclusive, mulher de Zacarias, era estéril. É uma dádiva de Deus. Eu acho que poderia falar a mesma coisa. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conheci. Antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. Então eu disse, agora Jeremias falando para Deus, né? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. É mais um, né, que usa esse argumento. O outro que usou esse argumento foi Moisés lá, lembra? Né? Sou pesado de língua, não consigo falar. Porque não passo de uma criança. Aí aqui muitos criança não quer dizer muito pequeno, mas em geral o termo usado é uma pessoa que ainda é dependente dos pais, alguém que ainda não casou e não saiu de casa. Em geral, as pessoas acham aqui que Jeremias estivesse aí entre 18 e 20 anos, mais ou menos. Por isso que lá na conta inicial eu coloquei 20 anos. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Quer dizer, você vai ser a minha boca, Jeremias, né? Sou eu que estou mandando. A todos a quem eu enviar, você irá. Tudo que eu lhe ordenar, você falará. Você vai falar o que eu te disser para falar. E você vai para quem eu te disser que para ir. É Deus que está por trás, né? Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. Acontece uma coisa muito semelhante com Isaías, né? Que o anjo pegou uma tenaz, quer dizer, aquele negócio que pega a brasa, e uma brasa viva e tocou na boca de Isaías, né? E aqui também o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, tipo, agora você é minha boca, a partir daqui. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras à sua boca. Minhas palavras, as palavras são de Deus. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Para destruir e arruinar. A palavra de Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus, ela se cumpre e ela é uma palavra que traz castigo também. E para edificar e plantar. Então, a palavra de Deus edifica e planta. Mas a palavra também destrói e arruína os que não querem se arrepender e voltar para Deus. Então, a mesma palavra é remédio, é cura e maldição, né? Josias foi o último rei. Josias, lá quando Deus começa, primeira profecia, né? Primeira vez que a palavra de Deus veio para Jeremias foi no rei Josias. Se vocês lembram, para quem é aqui de Tararé, esses dias eu até falei sobre Josias aqui no culto, né? Josias foi o último rei fiel de Judá. Para quem é aqui de Tararé, foi aquela mensagem que eu fiz lá, que o avô dele era péssimo, era infiel, o pai dele era infiel, mas ele foi fiel, né? E foi na época dele, essa foi a mensagem do dia da reforma,
porque foi na época dele que o livro da lei foi encontrado, foi lido e causou uma reforma no reino. É esse Josias. Josias foi então o último rei fiel de Judá. Após a sua morte, o reinado entrou em decadência espiritual, moral, política, social e financeira. E pessoal, geralmente eu coloquei espiritual aqui porque é mais ou menos isso que acontece. Decadência espiritual gera decadência moral. Decadência moral gera decadência política. Não pense que os nossos governantes aí, o problema é político. Não, o problema é moral. E o problema é espiritual. Decadência espiritual gera decadência moral gera decadência política, social e financeira, tá? Que levou à falência do reinado em menos de 2 décadas. Então, depois de Josias, 20 anos depois, o reinado já estava, né, já tinha acabado, entrou em decadência. Então, nessa época, depois de Josias, Deus usou Jeremias como seu porta-voz para chamar o povo de Judá ao arrependimento e também para anunciar o castigo que estava vindo. Lembram lá? 627 a.C., 41 anos antes da destruição, 41 anos antes da destruição. Em Jeremias 4, o Senhor Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Volte para mim, é arrependimento, volte. Né? Você tá distante, você está no caminho errado. A conversão de vida, volte para mim. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém: povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo. E por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo e ninguém poderá apagar. Por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo e ninguém vai apagar. A minha ira queimará como fogo. Então, Deus começa chamando o povo ao arrependimento. Se vai voltar, volte para mim, né? Deus quer, olha, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo. Se dediquem a mim de todo o coração. Deus está chamando o povo ao arrependimento. Agora, se eles não voltarem e se eles não se arrependerem e não forem fiéis, então o meu furor virá como castigo, meu furor será como fogo e ninguém poderá apagá-lo. E foi o que aconteceu 41 anos mais tarde, quer dizer que o povo não se arrependeu. Mas Deus usou Jeremias como seu porta-voz, e essa é a função de Jeremias. Os 41 anos que ele recebeu profecia, é isso. Deus usou Jeremias como seu porta-voz para chamar o povo de Judá ao arrependimento. Eu mostrei isso aqui no último estudo sobre Lamentações de Jeremias, mas vou repetir rapidamente. Os falsos profetas da época, não os profetas bíblicos, os falsos profetas da época pregavam que tudo iria bem e que Deus não castigaria. Enquanto Jeremias mostrava o pecado e chamava ao arrependimento, senão o castigo viria. A quem o povo preferiu escutar? Preferiu escutar os falsos profetas. Lamentações de Jeremias, que é daí já depois, né? Quando Jerusalém foi destruída, diz assim: as visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. Os falsos profetas não mostraram o pecado do povo e, assim, não evitaram o cativeiro. A acusação aqui é a seguinte: Deus mandou profetas, mas o povo preferiu escutar os falsos profetas. E os falsos profetas não expuseram o pecado. E quando eles não falaram que aquilo era pecado e que o povo deveria se arrepender, se eles tivessem pregado o pecado e mostrado o pecado, o povo poderia se flagrar, se arrepender e não viria o castigo. Mas como eles não pregaram a verdade, eles pregaram a mentira e não expuseram o pecado, não evitaram o cativeiro. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o cativeiro. E o cativeiro veio. E a destruição veio. Mas foi culpa dos falsos profetas. Veja o que diz Jeremias 23, 16 a 18. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem os profetas, o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças.
dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem, aos que desprezam a minha mensagem. Eles dizem tudo irá bem. E dizem aos teimosos, a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse, qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu, ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E a resposta é nenhum deles. Então veja, pessoal, eles, os profetas, os falsos profetas, dizem aos que desprezam a minha mensagem, mesmo a pessoas que não se arrependem, que desprezam a mensagem de Deus, eles dizem, tudo irá bem. Não tem problema. E dizem aos teimosos, a desgraça não encarece sobre você. A desgraça, não vai vir desgraça. Não vai vir esse castigo que Jeremias está falando. Não precisa ter medo. Deus é amor. E Deus é misericórdia. Deus não vai permitir que isso aconteça. Quando Deus mandou Jeremias dizer, isso vai acontecer. Ou vocês se arrependem, ou o castigo virá. Arrependam-se dos seus pecados. Mas eles não pregavam o arrependimento, eles não mostravam o erro, aos que desprezavam a mensagem, né? Dizia que tudo iria bem e que, não, Deus é amor, não vai acontecer. Falsos profetas, não pregam a verdade, não mostram o erro, não mostram o pecado e dizem que não, está tudo tranquilo. Mesmo os que estão desprezando a mensagem, que não estão se arrependendo, tudo está tranquilo. Olha, pessoal, hoje está do mesmo jeito. E é bem o que Timóteo falou, Paulo, né, 2 Timóteo 4,3. Vai chegar o tempo que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, vão seguir os seus próprios desejos, arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. E tem um monte de pastor aí falando o que as pessoas querem ouvir. Não tem, olha, pois é, não tem, é pecado, mas né, Deus entende. Se Deus diz que é pecado, arrependa-se. Arrependa-se para que a ira de Deus e para que o castigo de Deus não venha. Precisa se arrepender, né? E essa é a mensagem. O chamado de Deus sempre para todas as épocas. João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se. Precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa de uma conversão de vida. Perceber que o teu caminho está errado. E que os que desprezam a mensagem, aos que desprezam a mensagem e acham que a Bíblia está errada, não irá tudo bem. Não irá tudo bem. Vão cair no castigo de Deus, porque estão desprezando a palavra de Deus. Né? Estão no pecado e não querem se arrepender. Não vai dar tudo certo. Deus não vai ser amor se eles continuarem nesse caminho de não arrependimento e de afastamento de Deus, de desprezo à mensagem de Deus. Né? Eu falei essa semana passada. Deem valor para os pastores que pregam a palavra de Deus e que mostram o pecado. A palavra de Deus, a minha palavra, dura para sempre. A palavra de Deus está acima de tudo. Né? O pastor que prega a palavra de Deus com verdade, né? Mesmo que você não goste. Desagradou. Mas eu não, eu acho que é diferente. Nós somos seres humanos. Nós temos que nos mudar de acordo com a palavra de Deus. Não é mudar a palavra de Deus porque a gente acha diferente. Certo? A palavra de Deus é eterna. Eu não. Eu sou pecador desde que eu nasci. Inclusive Jeremias vai deixar isso bem claro. Que o nosso coração é corrupto desde que nós nascemos. Então, quem tem que mudar somos nós. Se eu estou pensando uma coisa diferente, que estou achando que uma coisa não é pecado, que Deus diz que é pecado, quem está errado sou eu, não Deus. Eu tenho que mudar. E não desprezar a palavra de Deus que estava acontecendo. Né? E os pastores têm que dizer, isso é errado, Deus diz isso é pecado. Você tem que se arrepender, tem que mudar, tem que voltar para Deus, converter o seu caminho. Jeremias também é conhecido como o profeta chorão, apelidado assim, né? O profeta chorão. Veja algumas frases aqui que dão sentido a isso.
Jeremias 9:1 diz: quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Aqui já é o castigo, a destruição, né? Que viria, a destruição de Jerusalém e tal. Jeremias 13:17 diz: se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Tá vendo? Eu choraria de dia e de noite, meus olhos se desfarão em lágrimas. E por isso, de certa forma, ele ganha o apelido de profeta chorão, porque ele chora, ele lamenta e chora a destruição de Jerusalém, o que aconteceu com o povo, né, o castigo de Deus sobre o povo, sobre Jerusalém. E também ele chora e lamenta a sua própria vida e a sua própria existência, porque foi bem difícil para ele pregar o que as pessoas não queriam ouvir, né? Ele pregar a palavra, a verdade, enquanto outros profetas falsos estão pregando mentira, as pessoas estão mais o que a mentira estava mais de acordo com o que as pessoas queriam ouvir. Então as pessoas preferiam escutar os falsos profetas do que o verdadeiro e perseguia o profeta verdadeiro. E Jeremias, e isso tornou a vida de Jeremias um verdadeiro inferno. Vejam, a vida de Jeremias foi muito difícil. O povo não aceitou a palavra de Deus e quis matá-lo. Quis matar o profeta de Deus. Jeremias 26, 4 a 9. Diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló, e farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. O templo de Siló foi destruído, e a cidade de Siló foi destruída. Então Deus está dizendo, veja que Jeremias é o profeta da palavra de Deus. Na verdade, o que eles estão negando, o que eles estão revoltados, a ira deles, na verdade, é contra Deus, mas eles acham que Jeremias é o culpado. Eles acham que Jeremias é falso, porque Jeremias está pisando no calo deles, e Jeremias está dizendo que Jerusalém vai ser destruída como Siló foi destruída. Então vejam, os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras da casa do Senhor, de que o templo seria destruído, de que Jerusalém seria destruída. E quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os líderes religiosos, os profetas falsos, mas se diziam, e todo o povo prenderam Jeremias, dizendo: você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Siló, ou seja, será destruído, e que essa cidade será destruída e ficará sem moradores? Então, e todo o povo se juntou contra Jeremias na casa do Senhor. Você será morto. Certo? O povo se volta contra Jeremias. É Deus que está falando. Deus está acusando através de Jeremias. Mas o povo, não. Isso aí você está dizendo. Deus não vai fazer isso com a cidade santa. Deus não vai fazer isso com o seu templo. Como é que você pode dizer que a gente vai ser castigado como Siló foi castigado? Quer dizer, eles soltam, descarregam a raiva deles e querem matar o carteiro que está entregando a carta. Entende? Ao invés de se arrepender, não. Eles descontam a raiva em Jeremias e querem matar Jeremias, o carteiro, né? Sua cidade natal, Anatote, tramou a sua morte. O Senhor me contou, Jeremias teve uma revelação,
O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, cidade natal de Jeremias. Cidade sacerdotal, lembra? Quem está lá são sacerdotes, famílias de sacerdotes. Os que deveriam prezar pela palavra de Deus. Mas esses, em vez de prezar pela palavra de Deus, querem a morte de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem me ver morto, queriam matar Jeremias. E dizem: não profetize em nome do Senhor para que não o matemos. Não profetize. Eles não queriam ouvir o que Jeremias estava dizendo, a acusação do pecado. Não profetize em nome do Senhor para que não o matemos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Deus ameaça e Deus os castigou. Né? Jeremias foi preso a um tronco e açoitado. Jeremias 20 diz: Pazur, filho do sacerdote Imer, filho do sacerdote. Eu vejo, pessoal, que não é gente pagão, né? Digamos assim, se fosse hoje não cristão, né? Ateu. Não são de fora. São pessoas de dentro que perseguem o profeta de Deus. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor do templo, ouviu Jeremias profetizando essas coisas e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco. Ele era o carteiro, ele estava anunciando a palavra de Deus e ele foi açoitado, amarrado ao tronco, que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor, no pátio do templo, provavelmente. Jeremias foi preso no tronco e açoitado. E ficou lá até no dia seguinte. No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Ficou lá a noite toda, no tronco, e foi chicoteado, açoitado. Era um profeta verdadeiro. Mas olha o que esse cara passa por estar pregando a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Jeremias 37, 13 a 16, o capitão da guarda prendeu o profeta Jeremias, dizendo, essa é outra situação, outra vez preso. O capitão da guarda prendeu o profeta Jeremias, dizendo, você está fugindo para o lado dos caldeus, que eram os babilônios. Jeremias respondeu, é mentira, não estou fugindo. Mas Jerias não lhe deu ouvidos. Prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no de novo, quer dizer, não foi uma nem duas vezes. Açoitaram-no e o prenderam na casa de Jontas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. Me lembra muito a vida de Jeremias, me lembra muito a vida de Paulo no Novo Testamento. Prisões, açoites, né? Perigo de morte, ameaça de morte, muito parecido com o apóstolo Paulo. Jeremias foi jogado numa cisterna, Jeremias 38 diz assim diz o Senhor, quem ficar nessa cidade morrerá à espada. E olha o que Deus, olha sempre, o que causa a ira das pessoas. Assim diz o Senhor, Jeremias falando, mas quem disse foi Deus, tá? Mas eles vão descontar raiva no carteiro de novo. Assim diz o Senhor, quem ficar nessa cidade de Jerusalém morrerá à espada de fome e de peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e este a tomará. Portanto, Deus já profetiza que o rei da Babilônia vai tomar, né? A cidade infalivelmente será entregue. Veja que Deus começa a profetizar 41 anos antes. O Império Babilônico nem tinha começado ainda, lembra da introdução hoje? 627, o Império Babilônico já começou em 626.
41 anos antes de Jerusalém ser destruída, mas Deus já diz, essa cidade, Jerusalém, infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e esse a tomará. Então as autoridades disseram ao rei, este homem, que homem? Jeremias, que é o carteiro dessa mensagem, o carteiro de Deus. Este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras, ele desfalece as mãos dos homens de guerra que restam na cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo e sim o mal. Quer dizer, eles querem o bem-estar do povo. Eles não querem a verdade. Eles querem o bem-estar. O rei Zedequias respondeu, eis que ele está nas mãos de vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, desceram Jeremias com cordas, na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama, e Jeremias ficou dias lá, atolado na lama. Depois o Baruque teve que interceder para eles levar comida para Jeremias lá na cisterna. Que vida de Jeremias. O profeta, fácil, já falei isso, é fácil apelidar, dar apelido, né? O profeta chorão. Se coloca no lugar dele, se coloca na vida dele, né? E veja se ele não tem, né, por que se lamentar. A maioria à sua volta queria o seu mal. Jeremias 28:10, todos zombam de mim caçoando o dia inteiro. Olha, o dia inteiro. É só gozação, ridicularização sobre ele. Cada vez que falo, e o que ele fala? Ele fala a palavra de Deus. Mas cada vez que eu falo, tenho de gritar e anunciar violência e destruição, porque é isso que Deus coloca na sua boca. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. Quer dizer, eu tenho que falar e gritar violência e destruição. Vai vir castigo. Essa é a palavra. Se vocês não se arrependerem, Deus vai castigar. É isso que ele tinha que anunciar. Mas cada vez que eu falo, tenho de gritar e anunciar violência e destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Né? Até os amigos íntimos, todos zombam de mim caçoando o dia inteiro. Por estar pregando a palavra de Deus, por estar anunciando, né? Mas ele estava anunciando coisas que as pessoas não queriam, que não agradavam as pessoas, né? As pessoas não queriam ouvir sobre arrependimento, sobre pecado, sobre destruição, castigo, porque Deus é amor. Deus mandou que ele não casasse se não tivesse filhos. Jeremias 16 diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, não case, nem tenha filhos ou filhas nesse lugar, em Jerusalém, nesse lugar. Na verdade, isso foi um gesto de amor. É que a gente coloca isso porque, puxa, a gente não poder casar, a gente não poder ter filhos, é uma bênção, e isso traz refrigério ao coração, né, tanta coisa boa à vida, mas Deus proibiu que Jeremias casasse e tivesse filhos. Mas na mesma passagem, só não coloquei o resto aqui, mas na mesma passagem, Deus explica por quê. Deus não quer que ele case porque... justamente por causa da destruição de Jerusalém, e os filhos e as filhas vão serem terrivelmente, vão passar por momentos terríveis, vão cair na mão dos exércitos e tal. Deus manda que ele não case, não tenha filhos por causa disso. Né? Na verdade, era uma proteção de Deus. Por fim, Jeremias amaldiçoou o dia em que nasceu. Jeremias diz, maldito seja o dia em que eu nasci. De novo, veja, pessoal. Lembra o que ele fala? Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Até os melhores, os meus amigos mais íntimos esperam que eu tropece. Né? Acusar ele de morte, jogar na cisterna.
é constante o desprezo pela palavra de Deus, e ele é o homem da palavra de Deus, e ele está pregando uma coisa que as pessoas não querem ouvir, a desprezo contínuo. Maldito seja o dia que eu nasci, esqueçam o dia em que minha mãe me deu à luz, maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu a notícia, é menino, você tem um filho. Maldito seja esse homem. Por que não me matou antes de eu nascer? Olha o grau de angústia, né, da alma pelo desprezo com que ele é tratado. Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura, e eu nunca teria nascido. Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Triste, né? Ah, profeta chorão. Se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar dele e passa, né, o desprezo contínuo. Mas Jeremias continuava confiando em Deus. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Ou seja, ele pensa assim, vou esquecer, não vou falar mais em nome dele. Que bastaria ele começar a falar o que as pessoas queriam ouvir, que as pessoas iam voltar a ter amizade com ele, e estaria tudo bem, porque ele agora está falando o que as pessoas querem ouvir, né? Não está mais falando palavras duras, não está mais acusando o pecado, daí está tudo bem. Mas quando ele pensa em fazer isso e não falar mais no nome de Deus e pregar a palavra de Deus, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Quer dizer, aquilo queimava dentro dele, que ele, forçando ele a anunciar, forçando ele a falar novamente, né? Aquilo queimava dentro dele. Quando ele pensa em não fazer mais para evitar a perseguição, a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la, não posso mais aguentar. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. No meio da aflição vem o consolo. Tu estás comigo, és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão, nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Mesmo no meio da angústia, tenha a esperança, tenha a confiança. Tu, Senhor, estás comigo, é forte e poderoso, né? Cantem ao Senhor e louvem o Senhor. E Jeremias, então, pessoal, é um exemplo de vida em meio a perseguições. Jeremias foi um exemplo de alguém que... O que Jesus fala? Quem quer vir após mim, quem quer ser um seguidor meu, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, diz Jesus. Isso vale para todos nós. E Jeremias foi um exemplo de alguém que negou a si mesmo. A vontade, se ele quisesse salvar a sua própria vida das gozações, da ridicularização, da perseguição, bastava ele parar de falar, bastava ele falar palavras agradáveis, não acusar mais o pecado, ele teria salvado a sua vida, estaria tudo bem, ninguém ia fazer nada contra ele. Mas não, ele nega a si mesmo. Ele coloca Deus em primeiro lugar e Deus mandou anunciar essa palavra, ele vai anunciar essa palavra verdadeira, custe o que custar, e custou muito. Mas ele negou a si mesmo e carregou a cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz Jesus. Tome a sua cruz, e cruz é sofrimento. Sofrimento que vem por estar seguindo fielmente o Senhor. E Jeremias tomou a cruz e seguiu e colocou Deus em primeiro lugar. Negou a si mesmo, colocou Deus em primeiro lugar, carregou a cruz, foi fiel até a morte.
E por isso ele é lembrado no Novo Testamento. Jesus fala de Jeremias, Hebreus cita Jeremias, Paulo fala de Jeremias. Jeremias é um profeta de Deus, lembrado com uma vida assim, uma vida que serve de exemplo, né? Exemplo de fé e de fidelidade a Deus, que assim seja a nossa vida também. Amém. Bom, semana que vem nós vamos continuar com os estudos de Jeremias. Eu acredito que pelo menos mais 2 estudos sobre Jeremias nós teremos, né? Hoje foi a introdução, a semana que vem a gente vai começar a pegar alguns textos bíblicos. Jeremias é muito grande, eu já falei para vocês que nós não vamos passar capítulo por capítulo, porque é muito extenso, são muitos capítulos, mas eu fiz a introdução hoje, e nós vamos pegar alguns textos chaves aí nos próximos estudos sobre Jeremias, e depois, logo depois de Jeremias, vou pegar outro do mesmo período, que é Ezequiel, né? Ezequiel também é do mesmo período de Jeremias.